Pensando em IA, né, no meu dia a dia, eu lembrei de quando eu era pequeno, ainda em casa, final da década de 80, e parava na frente de um computador que só tinha uma tela preta e letras, né, em verde, e aquilo para algumas pessoas poderia parecer chato, né, ou vazio, mas para mim era um portal, né? Eu até construí uma memória aqui para mostrar para vocês. Foi assim que tudo começou. E foi assim que começou mesmo, né? Brincando com a tecnologia, eu conseguia entender ela de outra forma, né? E eu conseguia expandir o potencial que aquela ferramenta apresentava. Eu acho que com a IA a gente está vivendo um momento parecido, né? A IA, como ela não é só uma ferramenta, eu acredito que ela seja uma nova mídia, né, de expressão. E assim como dizia, né, Marshall McLuhan, toda nova mídia ela assimila características das anteriores. Então, assim como o cinema assimilou características do teatro, a televisão assimilou características do cinema e do rádio, e o computador assimilou, né, todas essas outras mídias, texto, vídeo, som, e depois o smartphone colocou isso no nosso bolso, a IA tem também essas características. E o mais incrível é que ela já começa podendo estar no nosso bolso, né? Aqui no caso é um microcomputador super pequeno que eu tenho na minha casa. A inteligência ela está localizada aqui dentro, ele não tem conexão com a internet. E eu consigo, a única conexão que ele tem, na verdade, é com o meu Telegram. Então, quando eu falo com essa inteligência que está lá privada, né, eu consigo pedir coisas para ela, consigo pedir um relatório sobre uma tecnologia, ou consigo pedir informações pessoais, que ela tem acesso aos meus documentos, ou consigo também pedir para ela gravar uma recordação, porque ela também está enxergando através de câmeras dentro da minha casa, ou pode, né, virar um segurança, né, para eu ver se tem alguém dentro da minha casa quando não deveria ter. E ela também, essa inteligência aqui, pequenininha, local, está me ajudando a criar um rosto para ela, né? Para que eu possa, enfim, gerar uma empatia lá com minhas filhas pequenas, com essa máquina aqui, né? Só de ferro. Eu pretendo também que ela seja alimentada por energia solar, aí ela é completamente autônoma, né? E independente. Essa ferramenta, né, essa IA, ela, como eu disse, ela assimilou algumas características e principalmente ela assimilou uma das últimas mídias que a gente havia criado, né, que é o software, né? E essa assimilação do software faz com que ela, a partir do momento que eu converse com o IA e peça alguma coisa, ela saiba escrever um software, né? Escrever na linguagem do computador. E isso é incrível, porque até pouco tempo nós precisávamos entender a linguagem do computador para criar algum produto, algum protótipo, alguma ideia de experiência digital, né? E hoje o computador entende o que a gente está falando a partir dessa tradução da IA. E isso muda o jogo, né? A gente começa a poder criar coisas que antes a gente não conseguia, né? Eu sou da comunicação, eu nem sou desenvolvedor, né? Mas eu consigo criar, por exemplo, um site para falar sobre cidadania, baseado em livros, criar um portfólio lá, que é um avatar meu que fica 24 horas acessível a qualquer um para perguntar sobre a minha trajetória profissional, criar uma plataforma de jogos, né, em que um humano e um IA competem com outro humano e outro IA em jogos, enfim, simples. Um aplicativo em que pequenos comerciantes podem bater fotos dos seus produtos e deixar elas em qualidade para colocar no seu e-commerce. Agentes que vão buscar informações sobre empresas para saber se eu tenho que investir ou não nessas empresas. E até um jornal, né, com informações selecionadas ali todo dia para que eu possa consumir isso. Então, ela é uma tecnologia, uma mídia extremamente criativa por si só, né? Mas eu acho que a gente não pode delegar a criatividade totalmente a ela, né? A gente tem que trabalhar realmente num modelo de cocriação, né? E o próprio Steve Jobs já dizia do computador, né? O computador é uma bicicleta para o cérebro, né? E é interessante porque ele não usou um foguete, não usou um jato, ele usou uma bicicleta. O que uma bicicleta é, né?
uma ferramenta em que a gente precisa ter presença, precisa ter esforço, precisa ter direção para que ela nos leve mais longe, né? E eu acho que a IA, ela tem essas características, mas ela vai um pouco além. Ela é realmente uma outra inteligência que a gente tem que começar a experimentar, a se relacionar para entender tudo, para entender o que ela é capaz, né? Porque não é só uma IA. A gente está vivendo uma explosão cambriana de IAs, né? Então a gente tem desde grandes IAs caríssimas e super potentes até pequenas IAs, como eu mostrei ali anteriormente. Elas têm suas limitações, têm seus potenciais, têm suas restrições, têm seus vieses, seus preconceitos, e só a gente conseguindo experimentar tudo isso, a gente vai realmente poder criar e usar todo o potencial delas, né? Então eu até trago um exemplo aqui, né? É uma IA que está dentro do computador enxergando o mundo e ela tá aqui descrevendo em tempo real o que ela está vendo, né? Então, se eu mudasse o modelo, possivelmente a descrição seria outra, porque seria outra perspectiva de uma outra inteligência treinada em dados diferentes, por exemplo, né? Então, eu vejo que a gente realmente tem que frequentemente usar essas diferentes inteligências para entender as suas características, né? E, claro, tem um receio aí de usar frequentemente, que é a questão da gente tá terceirizando a nossa cognição, né? A gente vai diminuir a nossa inteligência com isso, a gente vai limitar realmente a nossa criatividade, e eu acredito que não, eu acredito que no meu dia a dia eu percebo que eu posso me aprofundar muito mais em assuntos, posso criar perguntas muito mais complexas do que eu poderia possivelmente, e explorar domínios que eu nunca teria acesso, né? Então, essa IA, ela pode, né, tem o lado bom que eu estou descrevendo até agora, mas também tem um lado ruim, digamos assim, né? Se é que é possível ser só ruim ou só bom, mas um exemplo de um lado ruim é, por exemplo, eu usar uma IA para pegar uma foto de perfil de alguém, né, do WhatsApp, ou pegar um áudio, seja um áudio curto de bom dia ou alguma coisa, e clonar, né? Clonar essa pessoa para mostrar ela fazendo algo que ela nunca tinha feito, né? Então, por exemplo, Neste exemplo, usando ferramentas abertas de IA, consigo, com poucas informações sobre alguém, clonar a sua voz e imagem e criar uma realidade que nunca existiu. é surpreendente, né? Mas eu acredito ainda que a gente tem que se conectar a essas IA para criar coisas positivas, coisas boas, né? E pensando que elas são treinadas, né? Em uma base de dados imensa para gerar essa inteligência, a gente tem que sempre lembrar que nós não somos, né, uma base de dados. Nós não somos uma tabela, nós não somos só dados, né? A gente é afeto, experiência, memórias, contexto, né? Nós somos singulares, né? Então, a gente se conectar a essa inteligência faz com que ela consiga trabalhar fora dos dados que ela foi treinada, né? A gente consegue expandir realmente a capacidade da IA a partir da nossa singularidade, da nossa visão, dos nossos insights. Então somos complementares e vamos seguir sendo assim, né? Os teóricos que criaram, teóricos e práticos, né, que criaram a inteligência artificial, né, já falavam, né, que a linguagem, próprio von Neumann, né, um dos criadores do computador, falava que a linguagem do cérebro não é matemática, né? Enquanto que a linguagem da máquina é matemática. O que é a linguagem do cérebro, eu acho que a gente ainda está tentando entender, né? Mas é diferente. E essa diferença é que a gente tem que explorar para, né, expandir as possibilidades, para expandir o que é possível com essa ferramenta, essa nova mídia que é a IA. E expandir num bom sentido, né? Trazer essa nossa singularidade para levar essa ferramenta para um lado ético, moral, responsável, né? Criar
o contexto, aqui, né, um exemplo do que se fala muito hoje, né, da engenharia de contexto, né, para as IAs serem produtivas. Então, criar um contexto positivo, né, com essas necessidades humanas, com essas características humanas, para que ela realmente possa ajudar comunidades, né, professores, alunos, a fazer aquilo que antes não era possível, porque por barreiras tecnológicas, por barreiras de custo, por barreiras de conhecimento, né? Que seja uma ferramenta que realmente expanda a nossa imaginação, né? Como era para aquela criança que estava olhando uma tela preta e conseguia criar universos, né? Então, espero que ela não seja somente uma bicicleta, que ela seja talvez um balão, né? Que nos leve, né, que com leveza nos leve a enxergar o mundo de diferentes perspectivas, enxergar diferentes horizontes, e que quando a gente, né, desça de novo, coloque nossos pés no chão, a gente crie algo novo e melhor para a sociedade. Obrigado.